Corinthians já era. Não passa pelo Estudiantes. Eita, será? Não passa, vai por mim. Não, o Corinthians, priorizou a Sul-Americana finalmente, até poupou ali no Brasileiro e agora é tudo ou nada para o Timão contra o Estudiantes. Não passa nada. Estas são as imagens de Murilo na terça-feira passada, antes de jogar pela última vez com a camisa do Corinthians. Minutos depois, ele entrou em campo e ajudou na vitória por 1-0 sobre o Estudiantes em Itaquera, pelas quartas de final da Sul-Americana. O zagueiro foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, com apenas 27 partidas pelo Timão. A terceira venda do clube em menos de um mês, depois de Roger Guedes e Adson. E a debandada pode seguir, já que Yuri Alberto interessa aos ingleses do West Ham. A primeira proposta foi recusada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. O Corinthians é dono de 50% dos direitos do atacante. A outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Negociação no futebol é uma coisa comum. Para um clube que deve mais de 900 milhões, ela é uma medida a se fazer. E esse problema financeiro do clube ele não vai ser resolvido nessa gestão e muito que provavelmente nem na próxima. Nós só precisamos entender que a meta do departamento era de uma projeção de venda de atletas que ela alcançou, mas não podemos ignorar a dívida que o clube tem. Lucas Veríssimo e Caetano disputam a vaga de Murilo para o jogo de logo mais em La Plata contra o Estudiantes. Com um empate, o Timão se garante na semifinal. Resultado que a equipe alcançou nas duas vezes em que visitou a Argentina nesta temporada. 0-0 contra News Old Boys e Argentinos Júniors. Por sinal, desde 2013, o Corinthians jogou 8 vezes no país vizinho e não perdeu. Foram 2 vitórias e 6 empates. A gente sempre tratou com importância, a gente estava focado também na Copa do Brasil, mas é uma competição onde a gente não pode desmerecer jamais. O Corinthians briga por títulos, já faz um bom tempo que não ganha títulos, né? E é mais uma oportunidade próxima que a gente tem aí de chegar cada vez mais perto da final. O Timão deve ter em La Plata Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo ou Caetano e Fábio Santos. Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Guilherme Biro, Matias Rojas e Yuri Alberto. Nós conseguimos vencer o nosso jogo em casa, então a gente tem que ter tranquilidade agora porque nós já tivemos uma eliminação recente, conquistando o primeiro resultado positivo em casa, então acho que aquilo que o professor fizer aí vai nos ajudar bastante. A Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil, então nós temos que dar importância dela, porque elas são aí 4 jogos, né, mais o final, para você poder chegar a uma grande conquista. Bom, agora o Corinthians tem uma noite decisiva, assim como o Inter na Libertadores, só que na Sul-Americana. E na partida de ida teve uma vantagem, 1-0. Muita gente, pela qualidade do Estudiantes, considera que o resultado foi curto, mas saberemos hoje. O Corinthians normalmente tem jogado bem na Argentina, porque já teve 2 adversários argentinos na Libertadores e na Sul-Americana, e agora está enfrentando o terceiro. Eu penso assim, resultado curto. Em algum momento do jogo, parecia que o Estudiantes jogava em casa. Tranquilo? O Estudiantes tranquilo dentro de campo. Em algum momento do jogo, volto a falar aqui, o Estudiantes parecia que jogava em casa. O Corinthians não conseguia propor jogo, não conseguiu impor um ritmo difícil. Muito difícil. Vai ser muito difícil para o Corinthians classificar. Agora, pensando na vantagem de 1-0, mesmo que ela seja pequena e conquistada em casa, sabendo que vai jogar fora dos seus domínios, qual deve ser a postura pelo que o time do Luxemburgo vem apresentando nos últimos jogos? A postura do Corinthians é ser jogar no contra-ataque. A postura do Corinthians é ser entrar em campo, segurar a empolgação, o entusiasmo do Estudiantes no começo do jogo, e que é natural, é de praxe, né? Você ter que sair para o jogo precisando de um resultado. Jogar na Argentina nunca foi fácil, independentemente do nível, mas a gente está falando de um Estudiantes que tecnicamente é um time muito bem armado, muito bem treinado. O Corinthians vai ter bastante dificuldade para conseguir a classificação. Agora, olhando pelo lado do adversário, os argentinos não estão com essa bola toda. Tudo bem que tem Racing, tem o Boca ainda na Libertadores, mas não é o melhor momento do futebol argentino em competições sul-americanas. O que fazer para surpreender, para de repente deixar o Estudiantes desconfortável fora de casa? Então, Loirão, você fazendo essa pergunta, eu lembrei na semana que o São Paulo venceu o Corinthians, eu falei que o Luxemburgo normalmente, nesse tipo de jogos grandes, jogos decisivos, ele começa atacando o adversário, para dar o susto no adversário. Só que eu não sei se ele vai fazer isso. Contra o São Paulo naquela ocasião de Copa do Brasil, ele não fez.
Ele ficou esperando e acabou sendo surpreendido, depois do gol do Wellington Rato. E com o Estudiantes, eu acho que também ele não vai fazer isso. Ele não vai sair atacando, pressionando nos primeiros 10, 15 minutos. Acho que ele vai esperar para tentar um contra-ataque. Muito bem, vamos conversar mais sobre Sul-Americanas. Capelanes, volta pro mundo normal, foi bem, mandou bem, aplausos, gostei. No jeito Capelanes de ser, tá ótimo. Ô Capela, e aí, eu perguntei pro Denilson, será que o Corinthians desenrola hoje contra o Estudiantes e segue na Sul-Americana? Como é que tá a preparação? Tem alguma ideia de time titular? Conta os detalhes. Desenrola. Ô, Rê. É o seguinte, beijo pra você. Se soltar essa música, você sabe que aqui a gente desenrola também, né? Mas agora quem não pode se enrolar é Ronaldo Giovanelli amanhã, pedido. Porque se for eliminado, você já sabe o que te espera. Mas é o seguinte, pessoal, estamos aqui no CT, claro que o Corinthians está na Argentina, ó, atenção, são muitas informações e vou tentar pensar o mais rápido possível. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, casa cheia, Estudiantes, claro que não perde como mandante desde fevereiro desse ano, tem uma boa vantagem, o Corinthians é bem verdade, mas está preocupado com a arbitragem de Vilmar Roldan. Árbitro FIFA, colombiano, experiente, mas é um cara que gosta de dar aquela pavãozada, né? Ele gosta de aparecer muitas vezes mais do que o espetáculo. São algumas informações dentro de campo também. Corinthians pode ter uma zaga inédita no jogo dessa noite, 9h30. Lucas Veríssimo e Gil. Veríssimo, desde que chegou, ainda não atuou ao lado do Gil. Há uma grande possibilidade. Eu não acredito, pelo que eu consegui apurar, que o Caetano comece a partida entre os titulares. A tendência, portanto, é Gil mais uma vez entre os titulares ao lado do Lucas Veríssimo. No mais, Matias Rojas, Renato Augusto, Yuri Alberto, é que o Corinthians tem de melhor. Biro pode aparecer nesse time mais uma vez. Agora, nos bastidores, tem muita gente aqui preocupada com essa questão de desmantelar o Corinthians. Todo mundo tá dando tchau, tá indo embora. Adson já foi, Roger Guedes também. O próximo da lista, o Murilo. Corinthians deve receber mais de 60 milhões de reais com essa transição com o Nottingham Forest. E o Timão pode receber mais 10 milhões de reais com bônus, metas atingidas pelo zagueiro, que já foi liberado, tá viajando para a Europa, vai assinar contrato nos próximos dias. E em relação a Yuri Alberto, a informação que temos é a seguinte: a janela fecha no dia 1º, o Corinthians já rejeitou a primeira proposta oficial, que já chegou, de 20 milhões de euros. O Corinthians espera pelo menos 25 milhões de euros para que possa liberar o atleta e, consequentemente, colocar aí mais de 50 milhões de reais nos seus cofres. O que a gente sabe até aqui, Yuri Alberto está focado, não tem o interesse de sair neste momento, só que a gente sabe, a situação financeira do Corinthians é muito delicada. Se a proposta chegar de 25 milhões de euros para cima, aí ó, bom voyage, Yuri Alberto mais um titular que vai embora. Mas por falar em foco, agora o foco do Corinthians não é mais Copa do Brasil, não é Campeonato Brasileiro, é a Copa Sul-Americana. E quem vai trazer os detalhes é o Vagnão. Fala aí, Wagner Vieira, meu parceiro. Apelão, irmão. Nós não temos time para jogar 3 competições, cara. Essa é a grande verdade. E as pessoas não querem entender as verdades. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Quando a temporada do Corinthians estava cheia e de repente ficou sem a competição internacional, Vanderlei Luxemburgo já havia traçado a rota. Não tenha dúvida que, dentro da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as duas Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil vão ser as prioridades. Quando assumiu o Corinthians, a equipe estava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 3 pontos em 3 jogos. Em 17 partidas com o professor na competição, foram mais 3 rodadas na zona da degola. E a melhor colocação até aqui é a 13ª nas rodadas 20 e 21. Lembrando que o Timão tem um jogo a menos com o Grêmio, que será em casa no dia 23 de setembro. Mas eu tenho a preocupação minha de nós conseguirmos caminhar numa coisa que eu acho fundamental para o Corinthians, é o Campeonato Brasileiro. Já falei desde o início, é o Campeonato Brasileiro. Quando a Copa Sul-Americana se apresentou ao Corinthians nos playoffs contra o Universitário do Peru, a competição serviria para os atletas pouco utilizados e para dar rodagem aos mais jovens. No jogo de ida das oitavas de finais, vitória em casa contra o News Old Boys por 2-1. E o empate sem gols na Argentina levou a equipe para as quartas de finais. Mesmo assim, o Timão ainda estava na Copa do Brasil. Havia vencido o São Paulo na ida das semifinais por 2-1. Há um empate da grande final da competição.
Mas o 2-0 do São Paulo no Morumbi frustrou os planos de Luxemburgo. O Corinthians voltava a ter duas competições, a desprezada Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Eu tinha um grupo de jogadores jovens que precisavam de amadurecer. Eles cresceram na competição sul-americana, quando nós saímos da Libertadores. Então a gente tem condições de seguir na Sul-Americana, mas eu continuo achando que a responsabilidade e a prioridade nossa continua sendo o Campeonato Brasileiro. Prioridade, o Brasileirão. Mas Luxemburgo passou a olhar com outros olhos a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana, que nós podemos agora, tendo mais espaço para trabalhar, focarmos um pouco mais nela, já tinha focado já de uma maneira de dividir no elenco, agora focamos um pouco mais. E o foco veio. Time misto no empate 1-1 com o Cruzeiro fora de casa no Campeonato Brasileiro. Outrora, prioridade. Tudo para o jogo de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Dias antes, a última opção corintiana. E veio a vitória por 1-0 em cima do Estudiantes. Um passo para as semifinais. E a estratégia, eu continuo achando que a estratégia de dividir a equipe e se preparar para um jogo importante na terça-feira foi certo. Tanto que repetiu contra o Goiás, praticamente time reserva. Como da água para o vinho, a Copa Sul-Americana passou a ter importância para o Corinthians. No último sábado, o time estava perdendo para o Goiás no Brasileirão. E eu mudei em função de estar 1-0 eles. Se tivesse 1-0, a gente tivesse ganhando o jogo, talvez eu nem fizesse substituição para não expor os caras, porque eu estava pensando no jogo de hoje, pensando na terça-feira. A chance de conquista de um título inédito, vaga direta na Libertadores do ano que vem. Elementos que fizeram com que o Corinthians e Vanderlei Luxemburgo enxergassem como prioridade a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil. Então nós temos que dar importância dela, porque elas são aí 4 jogos, né? Mais o final, para você poder chegar a uma grande conquista. O futebol pode proporcionar, porque o futebol mexe com o coração, porque o futebol mexe com a sua mente, com a sua razão, porque o futebol mexe com a alma do povo. Que narração, hein? Que entusiasmo! Impressionante, Ulisses! Como pode? Qual é a inspiração, Ulisses? Corinthians. A inspiração. Qual, bebê? Corinthians. Qual é a inspiração? Corinthians. Pergunta no seu Ronaldo. Qual é a inspiração? Corinthians. Deixa eu falar uma coisa pra você, Jubinha. Ele não viu o gol do Wellington Rato contra o Corinthians. Ele não ouviu até hoje o Denilson, porque o Denilson, ele pega porque eu não vi esse entusiasmo. Não viu o quê? Fica na sua. Ô, Juba, esse gol foi muito... Ô, Juba, deixa eu falar pra ele. Deixa eu falar pro Juba. Porque lá, a arena é pulsante, negócio de negócio louco. Ele sente ali você, ali você ressuscita. É o apelido dele agora, Juba? Que essa Jubinha linda aí. Ô, tinha um Juba. Ô, inveja. Arrepiou, viu, Jubinha? Ô, inveja. É uma inveja danada. Aqui também. Tá ralo, hein, pai? Aí, assim, tá feio, né? Foi inveja da Juba ou da Não, cara, porque eu acho, a primeira coisa que você tem que definir... Para aí, você acha que vai ser fácil hoje na Argentina? Imagina, jogo dificílimo. Porque a primeira coisa, o Denilson tem que definir a cor do cabelo que ele tá pintando. Que aqui Deus pintando o cabelo ou o capelão? Você e o cabelo. O cabelo pintou a caju. Eu nunca vi isso na minha vida. A caju, a cor do cabelo. Estragou. Mas, cara, assim, é um jogo muito difícil, Renato. É difícil, sim. A vantagem do Corinthians de um gol é legal, tal. Você joga pelo empate e tal. Você vai ter que ver a postura do time adversário que o Vanderlei vai fazer. Esse é o problema, que contra o São Paulo eu esperava um time e depois outro. O São Paulo deitou e rolou, O que você acha que o Vanderlei vai fazer? Eu acho que o Vanderlei vai fechar a casinha e jogar num contragolpe com o Wesley. Isso. Enfim, eu acredito nisso. Ele é um tem jogo a vantagem, dificílimo. Também, ele tinha, né, contra o São Paulo. Então, tinha também, não soube usar. Mas escalou errado. Escalou mal. Escalou mal, pra sair no culpado. contra-ataque foi mal. Agora, ele teve a lição de casa... E ele vai poder fazer isso agora. Se ele quer realmente marcar o time adversário, ele vai ter que saber contra-atacar. De que forma? Na velocidade. Olha, gostei, Ronaldo. Foi bem, hein? Na velocidade da luz, bebida. Acho que isso aí E ô, Yuri, eu sei que está aqui em Argentina, olha nós outros acá. Tem que fazer golzinho hoje, bebida. Hoje é o gol que vai valer Será que ele vai milhões. embora? Tá Mas ele aí, tá com tem a uma cabeça aí, tá com a proposta cabeça em chegando. outra Já teve parada. uma, pode ser outra, da Inglaterra. O quê? Pensando em outra Quem tá na coisa, o Inglaterra? Yuri. O Yuri teve proposta do West Ham. Menina, todo mundo, até os meninos da base, o Corinthians... O Murilo já, ó. Então, o Murilo, Alisson, Piton, o Augusto, Rodrigues, menino, Renan, quem mais? que saiu, Ramiro que já vai, foi tarde, Ramiro. Corinthians está à O Corinthians, venda, Renato. mesmo na fase Meu ruim, Deus, o Corinthians, o último que ele saía tá pagando no mercado. gente. O Corinthians é também. isso. Quem? Robson Bambu foi pro Vasco. Agora, Yuri Alberto ou Valência? Valência ou Yuri Alberto? Valência ou Yuri Alberto? Meu Deus. Eu queria os dois no Inter.
Quem vai primeiro embora, hein, meu Deus? Não. Quem disse que o Valência vai embora tão cedo? Já tá incomodando, não é? Yuri no Inter também incomodava, né, Sgar? A família Fã me trouxe notícia desse Valência que ele tá indo embora também. Não, pelo amor de Deus, nem fala. Agora, voltando... O Sgar quer falar e não fala, cara. Calma, não antecipa as coisas. Calma! Ó, o Negrão tá numa empolgação. Robson Bambu também vazou. Porra, mas isso aí faz... Não, nem pra ter estacionado o Luan foi lá pro Grêmio. O Luan Todo também mundo saiu. Agora, como é que fala falência em inglês, hein? Porque tem um time lá americano que tá de olho no falência. Como é que ele vai te chamar lá? O time inglês atrás? Você sabe como é que fala? Denilson falou que é Tibeli, né? Jack Croft vai te chamar lá o menino. Jack Croft vai te chamar o menino lá. Porque já tá sendo Como é que vai chamar, Ronaldo? States of America. Como é que vai chamar, Ronaldo? Jack Croft. Jack Croft. Deixa eu falar um negócio. Esse não, programa não vem com um assunto que não tem nada a ver. Nada a ver. Tá de fraldão, Agora, tá tirando foto. Só vou dizer uma coisa. Se falassem assim que tem uma proposta da Arábia, eu já ficaria preocupada. Eu ficaria preocupada. Então. Então. Ai, meu telefone tocou Se aqui. até o Neymar foi pra lá. Parece que tem um time atrás do Valência. A janela tá aberta. E dólar, euro, dólar. Agora vamos falar do Corinthians. Ou melhor, Estudiantes e Corinthians, 1-0, jogo aqui na Neoquímica Arena. Agora a volta, quem passar segue na Sul-Americana, fica na competição. E aí, Sgarbi? Não, o desvio de foco do Ronaldo hoje, porque tá de fralda já, né? É a grande verdade. Eu tô achando. Tá de fralda. Não, a grande questão é assim, o Corinthians fez um bom jogo contra o Estudiantes na Neoquímica Arena. O Corinthians tinha que ter feito 2-0, 3-0. Teve uma chance com o Mosquito que isolou, outra com o Maicon que o zagueiro salvou em cima da linha. É um adversário muito difícil jogando em casa, um adversário que poupou no final de semana e perdeu o jogo contra o Union. Então a tendência é que seja um jogo muito difícil. Eu tô com o Ulisses nessa, por incrível que pareça, viu, Rê? Porque a questão pra mim é a postura que o Corinthians vai adotar nesse jogo. O Ronaldo, claro, espera que tenha aprendido do que foi contra o jogo de São Paulo, que o Corinthians não viu a cor da bola, não jogou, foi um jogo de treino no Morumbi. Espera, porque o jeito que meus amiguinhos falavam aqui do Luxemburgo parecia aquele Guardiola, né? Que o Corinthians jogava futebol no Manchester City, né? Então tem que ter calma aqui Mas nessa ele situação. é bom treinador. Só que o bom treinador também erra. O ser humano é falho, O ser humano é falho. Só você que acha que não, né? Você não falha nunca, né? Não, você não fala. O Dorival, a coletiva do Dorival depois do jogo contra o América, você ouviu ou não? Ouvi. Você ficou em casa fazendo outras coisas que você não entendeu? E o Dorival falou, eu errei. Falha também. O ser humano é falho. Entendeu? Só o Denilson acha que não falha. O Denilson só falha na tintura do cabelo. Eu não falho mesmo, não. Na tintura do cabelo. Falha sim, vai. A história que eu tenho por aí que você falha. O Pepe errou e foi mandado embora do Cruzeiro. Tem coisas e coisas, momentos e momentos. Agora, Everton, além do Cruzeiro, que a gente já falou aqui sobre a saída do Pepa, uma escolha da diretoria do time mineiro, quero que você fale também sobre o Estudiantes, que jogou bem, mas perdeu pro Corinthians aqui. O resultado de 1-0, qualquer empate é do Corinthians, o Lucha sabe disso. Só que ele se retraiu contra o São Paulo e não conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Agora, ele vai insistir um pouquinho mais na retranca, segurar o jogo, ou ele vai querer atacar e contra-atacar logo? Qual é a sua visão disso? Futebol não é uma igreja. Não mesmo. Então, Renata, veja só o que são os resultados, né? Os resultados é que vão segurando e causando essa euforia na Timão Press. Cadê Ronaldo Giovanelli? Eu preciso de Ronaldo Giovanelli ao meu lado, é tudo que eu mais preciso nesse momento. Já arrumou o gramado aí, já? Tão somente. Duas coisas tão somente. Atenção, meu querido. Aliás, gramado de um estádio próprio. Não, gramado. Não ganhamos não, viu? Estádio próprio. Arrumou pago, comida pra turma aí, que você falou de marmita aqui, aí não tem comida. Não ganhamos nada aqui. Então é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá com fome? Só mando duas coisas. Primeiro, você dá uma conferida na pesquisa que tá aí abaixo. Dá uma conferida na pesquisa pra nós aí. Eu não tô enxergando daqui, vai. Eu acho que sim, já tá de fralda. E outra coisa, só a título de informação, pra Vossa Excelência, os caras em casa perderam só 3, ganharam 12. Então, filho, garra no terço e começa a rezar. Porque eles não vieram sei aqui, não, viu? Você tá sabendo que eles já vieram aqui em São Paulo? Mas tá me cheirando coisa ruim. Sabe por que tá cheirando coisa ruim? Tá me cheirando coisa ruim. Você sabe por que tá cheirando coisa ruim? Você sabe por quê? Mas deixa eu só explicar pra você rapidinho. O Corinthians já pegou o Universitário, não pegou do Peru? Com 80 mil pessoas lá, não foi? Pegou o Estudiante, não foi? Já venceu 1-0, não foi? Sabe por quê que aconteceu tudo isso já na vida do Corinthians? Porque o Pô fechou.
Quando você tem o Pô Fechou, pode vir um Universitário, pode vir um Estudiantes. Quando você tem o Pô Você pensou Fechou, isso sozinho é ou alguém diferente. te ajudou? O Porque Pô isso é Fechou... genial. Isso é genial. Eu tô impressionado O Pô Fechou com a sua já errou. criatividade. O Pô Fechou já tem lição de casa, já errou. Porque contra o São Paulo Mandou errou. bem. Ele subestimou o adversário. Porque ele Olha, falou, ele vou lá. reconhecendo isso. Aplausos, gente. Reconheceu o São Paulo. Perfeito, Rona. E vocês aí também, da imprensa aí, da Trica Press, depois tem uma palavrinha pra você, da Trica Press aí. Você viu a camiseta da Trica Press? O que tá escrito aí? Trica? Agora eu quero a opinião também de Chico Garcia, porque assim, já falaram, o Everton faz muito bem, dá aquela provocadinha, não é? Deixa o Ronaldo mais desestabilizado. Mas, Chico, falando muito sério sobre as condições do Corinthians jogando na Argentina de classificação, é contigo. Acho que é consenso, Renata, de que o Vanderlei Luxemburgo, ele muitas vezes, ele se debruça sobre o regulamento em excesso. Ele conta muito com a vantagem. Isso aconteceu no jogo contra o São Paulo. E aí quando o Ulisses fala assim, não, ele vai botar o Wesley e partir para o contra-ataque. Se ele fizer isso, lindo. Porque contra o São Paulo, ele esperou o segundo tempo. Quando veio o segundo tempo, já estava 2-0 para o São Paulo. A vantagem que ele tinha construído já tinha sido desmanchada. Mas não foi só contra o São Paulo que ele fez isso. Ele faz isso direto para falar assim, ó, olha, o Vanderlei mexeu no time e melhorou. Porque tem gente que fala isso aí. Não, o que aconteceu, ele tentou cansar o São Paulo no erra primeiro na escalação, tempo. Não deu certo. aí ele acerta na mudança porque é o time que ele tinha que entrar. Se termina 0-0, o que o São Paulo tem que fazer? Atacar o Corinthians. E ele ia colocar o Wesley. Essa é a estratégia do Vanderlei. Mas não deu certo. Só que ele não contava em tomar 2, que ficou barato, que era pra ter tomado uns 4, 5, né, no primeiro tempo. Tomou Aliás, de mão, ninguém ele espera. fez isso no jogo de ida. Porque o 1-0 poderia ter sido aumentado se ele tivesse botado jogadores mais incisivos. O que ele coloca? Ele coloca o Romero, que é um jogador que está entrando bem, mas ele é um jogador mais tático, é um jogador que faz mais corredor. Ele não botou o Wesley, ele não botou o Pedro, ele não botou um jogador para buscar o ataque. Ele estava conformado com 1-0. E aí é a sensação que passa pro torcedor. Poxa, um 2-0, o Corinthians estava muito mais tranquilo. O Estudiantes não jogou bem aqui. Jogou até pior do que vinha jogando no Campeonato Argentino. E lá tem uma pressão, tem torcida, e é uma vantagem que em 10 minutos pode ser desmanchada. Mas a verdade é a seguinte, se não passar hoje é crise, pai. É, lógico. Verdade é essa. Os caras ficam sabonetando aí, se não passar Crise hoje... tá crise tá irmão. na imprensa, que esperava a Copa do Brasil lá, e foi aqui o Trica Press. Se não passar hoje é crise. Essa é a verdade. Crise tá aqui. Mas se não passar hoje é crise. Não, mas eles esquecem. O quê? E ele sabe disso. Vai chegar lá, vai fechar a casa. Vai fechar a casa e vai tomar de 3. Crise da Trica Press. Mas não aí tomar 3. tá pronto. Que esperava o jogo A Sul-Americana Copa do Brasil lá no Rio. Como não era a Copa do Brasil. Vocês sumiram ontem. Mas as circunstâncias levam às mudanças. Mas, gente, meus amiguinhos esquecem que na Sul-Americana o Corinthians já soube sofrer em 2 jogos, contra o Universitário Eu falei e os isso outros aí, boys. ó. O Universitário, 80 mil pessoas do Presta atenção aí, o Trica Press. Mas soube Mas sofrer. tem uma hora que também é melhor não sofrer, né? Exatamente. Tem uma hora... Agora, Capelani, eu sei que o Capela, ele conversa com todo mundo, troca uma ideia. Você sente otimismo em relação à torcida para passar de fase na Sul-Americana? Conversou com pessoas da diretoria? O Ronaldo tá sempre otimista aqui, né? Sou um cara otimista. É verdade mesmo. E aí, nossa, Capela, que desânimo. Tô bem desanimado para falar a verdade, porque o torcedor corintiano, que é muito inteligente, ele sabe como o Corinthians ele vem sendo administrado ao longo dos últimos anos. E, infelizmente, agora vai colher mais uma eliminação, consequentemente, de 3 anos para cá, na péssima gestão do Ilho, não vai conquistar um único título, algo que não acontecia há muito tempo. O título do Corinthians é tentar pagar os seus boletos, vendendo praticamente todo o seu time titular. Em vias de abrir mão aí de Yuri Alberto, Murilo foi embora, Adson também, Roger Guedes, quer dizer, não consegue segurar ninguém. E não dá para acreditar que o Luxemburgo, por mais que seja pintado como professor, o Guardiola por muita gente, não por mim, tenho total certeza que vai mais uma vez entrar em campo para se retrair, para tentar dar uma beliscada no adversário, e eu já falei aqui inúmeras vezes. Time, ainda mais o tamanho do Corinthians, que entra para não ganhar, para colocar regulamento debaixo do braço, perde. Então, pelo termômetro, o cheirinho das redes sociais, ou o Corinthians se segura e defende nos pênaltis com o Cássio, ou vai ser duro segurar os Estudiantes lá fora, Renato.